performance, em alguns esportes que requerem concentração e que requerem precisão. Muitas pessoas utilizavam do propanolol para ganhar vantagem. Ah, professor, mas como assim? O que normalmente, eu não sei se alguém aí já foi atleta ou já participou de eventos assim que você é uma pessoa que está lá exposta, um monte de gente te olhando. E, obviamente, naquele momento, existe uma pressão gigante sobre você. Qual que é a primeira coisa que acontece? A parte de estresse, né? Seu organismo fica totalmente estressado, você fica ansioso, você começa a ficar nervoso, então o sistema simpático descarrega em cima, né? Então, assim, o sistema simpático sobressai nesse momento. Então, a descarga muito grande de noradrenalina no coração vai o quê? Aumentar os batimentos cardíacos. Então, nesse Professor, momento, você perde um pouco o controle de alguns movimentos mais refinados por causa do ritmo cardíaco e da sua respiração acima do normal. Pode falar, Ana. É a Ana que ia falar ou a Luana? Não lembro. a Luana, não era só para perguntar porque eu lembro que esse nome me lembrava sedação, que uma vez eu fui assistir uma cirurgia e o cara usou, eu não sei se era Propofol. Propofol. Propofol, então. Mas O eles nome é não são da parecido. mesma família. Não, totalmente diferente, Luana. Porque o nome é muito igual. Daí você falou agora Muito que ele é parecido, utilizado em muito atletas. Eu falei, gente, mas parecido. espera aí. Ah, tá. A Então tá, gente, obrigada. na farmácia, o farmacêutico, nós temos um conceito chamado de segurança do paciente e nós temos um conceito de garantir que os medicamentos de alta vigilância eles sejam seguros, que medicamentos que têm nome parecido a gente deixa totalmente afastado um do outro e a gente coloca uma tarja vermelha deles para garantir uma maior atenção na hora da dispensação. Exemplo, Propofol, Propanolol. O Professor, nome é muito parecido e eles Sim, têm muito parecido. são totalmente diferentes, né? Eles são usados para circunstâncias totalmente diferentes. Propanolol é um beta-bloqueador, Propofol é um anestésico, tá? eu já, Então, eu já vi, professor, propanolol para tratamento de tremor essencial é usado. sim, sim. Enxaqueca, tremor essencial. Aí, nesse caso aí, paciente que é hipertenso, mas não relacionado a problema de resistência vascular periférica, ou problema renal, ou problema diretamente no miocárdio, mas sim porque ele é ansioso. Ele promove uma descarga simpática muito grande sobre o coração. Aí ele usa o propanolol para inibir essa descarga simpática. Então, ele é um medicamento que ele tem outras funções assim específicas. Eu estou colocando aqui para depois a gente não pensar, o propanolol é não seletivo, ele acaba perdendo a sua utilização frente aos demais. Não, ele acaba sendo utilizado para outras funções também. Então, ele ainda é um medicamento importante, ele é bastante usado na enxaqueca, né? Normalmente, médicos especialistas em relação à dor, neurologistas, acabam utilizando muito o propanolol ainda também para o tratamento da enxaqueca. Tá? Então, como eu falei para vocês, então se eu tô lá ansioso, meu coração, né, no momento de taquicardia, minha respiração, né, está acima do normal, e se eu utilizar o propanolol, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir tudo isso, porque eu vou estar bloqueando toda a via simpática. Então, eu vou ganhar vantagem em relação a isso, né? Porque numa prova de precisão eu vou ganhar. Então, ele é doping, né? Então, ele é considerado uma dopagem. Como o Viagra é considerado doping, vocês sabiam, pessoal? Não pode usar Viagra não no esporte, tá, Tatão? Você vai cair no doping, Tatão. Tá? Então tem medicamentos que a gente não imagina e eles são doping, né? Então são medicamentos que estão relacionados, porque eles levam vantagem por alguma função, né? O que eu estou brincando com o Tatão aí, o Viagra sildenafila, ele é um vasodilatador, ele promove vasodilatação, né? E então ele interfere também, ele acaba gerando alguma melhora para alguns perfis de atleta. Então, esses medicamentos, por mais que a gente não imagine, eles caem em situações de dopagem também, tá? Dentro dos beta-bloques, né, nós temos um outro segundo grupo que nós classificamos como os beta-bloqueadores cardioseletivos. Dentro desses cardioseletivos, nós temos principalmente o metoprolol, né? O metoprolol ele é cardioseletivo, o atenolol também, né? Mas o metoprolol ainda é mais cardioseletivo, tá? E eles são medicamentos que a gente já tem uma seletividade maior pelo receptor beta-1. Então, exemplo, aquele paciente que eu falei asmático, aquele paciente com efizema, né? Eu posso usar beta-block? Posso, mas esse cardioseletivo, os metoprolol, atenolol, e aí eu não vou ter problema. Como eu falei que o propanolol ele é mais lipossolúvel, já o atenolol ele é menos lipossolúvel
né, que o propanolol. Então, ele fica mais tempo biodisponível, né, ele perfunde menos tecido, ele acaba tendo menos efeitos colaterais, ok? Depois nós temos também a terceira geração deles, né, dos beta-bloqueadores, tá? Que são os beta-bloqueadores que agem tanto em receptor beta, mas ele também age sobre receptor alfa vascular. Então, tanto ele promove, né, interferência sobre o ritmo cardíaco por antagonizar o efeito adrenérgico, mas ele antagoniza esse efeito adrenérgico também no vaso, né, em receptores que estão ligados à proteína G, e ele consegue promover vasodilatação. Exemplo, o carvedilol, né? O carvedilol, ele consegue tanto, né, interferir sobre o ritmo cardíaco, como ele promove uma vasodilatação e ele interfere sobre a resistência vascular periférica. Então, ele interfere sobre o ritmo cardíaco, sobre o débito cardíaco e também sobre a resistência vascular periférica. Lembrando que os beta-bloqueadores interferem também sobre a renina, né? Liberação de renina, consequentemente, eles interferem também na via da renina, angiotensina, aldosterona, tá? Por último, nós temos dentro do próprio grupo 3, né, terceira geração, o nibevilol, que ele age também em relação ao óxido nítrico, né? Então, ele promove uma vasodilatação em função, né, do aumento aí do óxido nítrico. Então, basicamente, esse é os beta-block, né? Então, a gente precisa, né, verificar eles em função essas diferenças entre as classes. O mecanismo de ação, vocês veem, muda, porque se eu mudo onde o receptor liga, se um liga em beta-1, o outro liga beta-2, o outro liga em alfa, então o mecanismo de ação liga, então normalmente a indicação clínica acaba mudando. Então eu preciso verificar principalmente esse: propanolol, atenolol, metoprolol, carvedilol, nibevilol, pelo menos esses aí vocês precisam dar uma olhadinha. Depois, dentro do sistema cardiovascular, nós olhamos um outro grupo grande também, que eram os diuréticos, né? Os diuréticos. Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Tá me escutando? Agora estou. O efeito dos beta-bloqueadores no sistema renina-angiotensina é indireto, né? Não é um efeito direto. É indireto e não é o efeito primário. Você não pode querer achar que ele vai trazer o mesmo efeito que um IECA promove dentro do sistema. Você tem que entender que ele promove um efeito não no sistema, mas que não é um efeito tão considerado como você consegue com o IECA, exemplo, ou como um BRA, você consegue. Beleza. Mas seria que mais ele traz relacionado com a questão do fluxo, né? Tipo, a diminuição do fluxo e tal. Beleza, combinado. Isso, mas você não consegue promover o mesmo efeito que um BRA, que um IECA promove. Sim, fechou. Valeu. Dentro dos diuréticos, nós temos 3 grupos hoje que são bastante utilizados na prática, na clínica, né? Nós temos os diuréticos de álcool, os tiazídicos e os poupadores de potássio. Esses 3 diuréticos são amplamente utilizados, né? Mas nós temos 2 outros diuréticos que também, né, eles estão no mercado, são produzidos, né? E eles também podem ser inseridos, mas não são comumente utilizados, né? E nós temos alguns outros diuréticos que na clínica não são muito utilizados em função, né, de efeitos colaterais ou só da tua potência exacerbada, né? Dentro dos pouco utilizados, nós temos os inibidores da anidrase carbônica, que são diuréticos que inibem a anidrase carbônica e eles interferem, né, substancialmente em relação à conversão do ácido carbônico em bicarbonato, né? Eles interferem sobre uma troca de cloro e sódio, né? Consequentemente, eles promovem uma maior depuração de sal, uma maior depuração de água, né? O problema desses diuréticos que são inibidores da anidrase carbônica é a interferência que eles promovem, né, sobre o pH urinário, e aí eles interferem sobre o pH urinário e eles interferem sobre a ionização de todas as substâncias que passam pela filtração glomerular, porque eles deixam o pH urinário mais alcalino em função da secreção de bicarbonato, né, exacerbada, e eles acidificam o sangue, né? E essa acidificação pode se gerar aí uma acidose metabólica, que obviamente uma acidose metabólica vai gerar um transtorno fisiológico e metabólico para o paciente. Então são medicamentos que não são amplamente utilizados, eles acabam sendo mais utilizados para corrigir o pH do que para ter a função de diurético, né? Exemplo, se você tem um paciente em alcalose, né, você pode fazer uma correção com esse medicamento. Então, você utiliza muito mais para ajustar o sistema tampão
do que para promover uma diurese no paciente, né? Depois nós temos os osmóticos, como o próprio nome diz, né? Eles são substâncias que por osmose eles conseguem, né, promover diurese, também não são muito utilizados. Nós temos o manitol, mas pouco utilizado, como nos diuréticos inibidores da anidrase carbônica, nós temos a acetazolamida. E aí sim, depois eu passei para vocês os 3 grupos aí que são mais importantes, exemplos, diuréticos de alça, né? Os diuréticos de alça hoje na clínica são os mais potentes, até assim, os mais potentes, na verdade eu vou falar o mais potente porque a gente acaba utilizando um único dentro desses diuréticos, né, que são diuréticos de alça, que é a furosemida. Basicamente, hoje, dos diuréticos de alça, a gente usa a furosemida, né? Ela age na alça de Henle, basicamente de forma mais específica, no ramo ascendente da alça de Henle, né? Ela promove uma diurese extremamente significativa, em torno de 40%, podendo chegar até 60% do sal, né, que seria absorvido, ele é excretado, e, consequentemente, né, por equilíbrio osmótico, a água acaba, né, onde o sal vai, a água ela vai fluir junto e ela vai ser eliminada. Então, você tem tanto uma depressão do sal, só que os diuréticos de alça são de alguns eletrólitos, por exemplo, potássio, cálcio, magnésio, né? Ele acaba perdendo alguns outros eletrólitos. Então, o equilíbrio precisa, obviamente, ser compensado e sempre avaliado. Então, por isso que os diuréticos de alça, eles acabam sendo mais utilizados em pacientes internados, pacientes em pronto-socorro, pacientes com edema, paciente que tem uma ICC, né, insuficiência cardíaca congestiva, gerou um edema pulmonar, quer corrigir o mais crítico, ele não conseguiria alcançar o mesmo objetivo, por não ter a mesma potência, né, em função à diurese, né? E como eu coloquei para vocês, ele pode ser utilizado na urgência, normalmente de forma parenteral, né, administrativa, em comprimido também, em que ele vem na forma Pedro, tipo assim, de furosemida com espirulactona e um carvedilol. Normalmente, assim, o médico que ele quer a ação do carvedilol, a espirulactona, ela está introduzida. Assim, é porque era um caso de, tipo, uma miocardiopatia dilatada, sim, né? Aí tava associado com insuficiência cardíaca. Mas o paciente já estava com edema, já ou não? Não, aparentemente, não estava. Foi uma paciente que a gente estava fazendo anamnese, daí com essa associação, né? Mas daí... sim. Lá, porque assim, né, o carvedilol, né, ele vai tanto tirar a carga do coração, né, porque ele vai promover uma vasodilatação, né, vai diminuir a pós-carga, ele vai interferir sobre o ritmo, né, e a furosemida, ela vai, né, ajudar em relação à diurese, vai diminuir volume, vai diminuir a resistência vascular, vai ajudar com que esse coração ele sofra mesmo para promover o processo de ejeção do sangue. Agora, a espirulactona, quando ela entra aí, é apenas para poupar o potássio, porque não é que você está usando ela para causar um sinergismo, 2 diuréticos juntos para potencializar a diurese, não. Apenas para poupar o potássio, porque o potássio ele é super importante até mesmo para o processo de contração muscular, né? O potássio é o principal íon intracelular, né? O nosso principal íon intracelular é o potássio, né? Como o nosso principal íon extracelular é o sódio, né? Se você for olhar concentração desses 2 íons, um tem a maior concentração fora da célula e o outro tem uma maior concentração dentro da célula. Eles são 2 íons extremamente importantes, estão envolvidos em várias funções e a contração muscular é uma delas. Então, você não quer, se você começa a ver uma depressão muito grande dele, você vai prejudicar até mesmo o processo de contração muscular.
Obrigado, professor. Lembrando que ela não é a única. Hoje a espironolactona é o mais utilizada, né? Mas a amilorida também pode ser utilizada. Tá? Como eu coloquei para vocês, pode ser utilizado combinado. Raramente você vai pegar um diurético e utilizar ele esporadicamente sozinho, muito difícil. Normalmente se utiliza combinado com outros fármacos. Né? Você pode combinar diurético com cunheca, com BRA, com beta-bloque. Né? Não tem problema em relação. Agora, algumas combinações já são mais críticas, tem que tomar cuidado. Por exemplo, digoxina com diurético de alça. Né? A digoxina é um cardiotônico e ela precisa muito da concentração do potássio. Se você utiliza uma furosemida mais digoxina, você pode causar uma interação grave aí, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Tá? Os tiazídicos hoje são os diuréticos mais utilizados. Então, se alguém perguntar para vocês, qual que são os diuréticos hoje mais usados na clínica? Quando eu falo na clínica, assim, num todo, eu não estou separando ambulatório, de área hospitalar, de emergência, não, eu estou pegando o total. Em cada 10 prescrições, não interessa qual âmbito seja ou nível de assistência seja. Né? Cada 10 prescrições de diurético, quais são os mais usados? Ainda são os tiazídicos. Né? E dentro dos tiazídicos, nós temos principalmente a hidroclorotiazida. Né? A hidroclorotiazida é amplamente utilizada e também nós temos agora, né, que vem crescendo bastante, a clortalidona. Né, por ela ter uma melhor meia-vida, né, ela vem sendo bastante utilizada também. Então, os diuréticos tiazídicos, eles são bastante utilizados, né? São medicamentos que eles são campeões em combinações. Exemplo, eu quero uma combinação de um IECA mais um diurético. Você vai sempre encontrar uma combinação com tiazídico. É batata, captopril mais hidroclorotiazida, losartana mais hidroclorotiazida, enalapril mais hidroclorotiazida, ramipril mais hidroclorotiazida, né, tem misartana, valsartana, todos eles vêm conjugados com diurético e normalmente sempre vêm com tiazídicos. Por quê? Professor, mas por que os tiazídicos são tão utilizados? Porque eles são mais seguros em relação, né, eles não promovem uma depressão tão grande em relação aos eletrólitos, a perca de potássio que ele promove é pequena, eles não fazem depressão significativa de magnésio, de cálcio, de outros eletrólitos. Eles promovem uma leve inibição da anidrase carbônica, mas não traz nenhum desequilíbrio em relação ao sistema tampão, né? Não interfere significativamente sobre, né, o fluido, né, urinário, sobre o fluido urinário, né, o pH da urina, e também não interfere sobre o pH sanguíneo, pH plasmático. Então, eles são medicamentos mais seguros, né? A única situação que aconteceu com a hidroclorotiazida, que eu também coloquei, acho que na aula para vocês, eu me recordo que eu falei, foi há uns 3 anos atrás, teve um recall da Anvisa, colocando uma certa advertência, porque ela aumenta o risco do desenvolvimento de carcinoma não melanoma, né? Carcinoma de pele, não melanoma, né? Não seria um carcinoma melanoma, no caso de células, no caso dos melanócitos, né? Mas sim em relação principalmente a carcinoma basocelular, de células basais ou espinocelular, células epiteliais. E aí eles fizeram um estudo e acabaram levantando alguns dados que paciente que usava hidroclorotiazida tinha um aumento, né, em alguns pacientes em relação ao desenvolvimento desses carcinomas, né? Mas isso gerou só um recall, não mudou a taxa de advertência e não gerou a retirada do medicamento do mercado, como está acontecendo com a ranitidina. Eu não sei se vocês acompanharam, né? Nos últimos, deixa eu ver aqui, pegar 2 meses, a ranitidina vem sofrendo um problema muito grande, né? E ela basicamente foi totalmente retirada do mercado. Um fármaco muito usado, muito conhecido, né? Um antagonista de receptor de histamina, bastante utilizado aí para situações de gastrite, principalmente relacionado à secreção de ácido clorídrico basal noturno, que eu expliquei para vocês, nós estudamos. E ela foi retirada do mercado. Por quê? Porque houve alguns estudos que verificaram que a ranitidina, dentro do processo de conservação dela, ela com alguns poucos meses, ela gera alguns subprodutos. E esses subprodutos, eles causam danos graves ao organismo, né? E não se tem a indústria farmacêutica não está conseguindo estabilizar a molécula dela
e deixar ela realmente aqueles 2 anos de prazo de validade sem gerar esses produtos. Então, a correção não está conseguindo. Então, assim, está direto, a Anvisa manda notificações em relação ao recolhimento de lotes de ranitidina, ela não está sendo comercializada. Então, para vocês verem como os medicamentos, mesmo um medicamento antigo, ele pode chegar a algum momento, algum estudo mostrar que ele traz algum problema e ele ser retirado do mercado, né? Então, quando a gente fala, assim, eu estou falando da hidroclorotiazida, esse estudo, né, foi um estudo gerado, se não me engano, uns 3 anos atrás, tá? E, por último, os poupadores de potássio, né? Os poupadores de potássio, nós temos 2 medicamentos muito importantes, a espironolactona, que é um antagonista da aldosterona, né? Antagoniza os receptores de aldosterona, e a amilorida, que age no cotransporte só de potássio. A principal função deles é em relação a poupar o potássio, né? O poder diurético deles é menor que o chiazídico e menor que os diuréticos de alça, né? Mas a importância que eles têm em poupar o potássio faz com que hoje eles sejam medicamentos bastante utilizados, principalmente em pacientes com ICC, que estão utilizando furosemida para edema e precisam poupar, né, o potássio que está sendo depletado, e aí acaba utilizando principalmente a espironolactona. Ela é muito mais prescrita que a própria amilorida, né? Em relação aos fármacos, os principais medicamentos que eu citei para vocês são esses. Esses grupos que eu falei que são os principais. Obviamente que todos que eu coloquei para vocês, lá no início eu falei um pouquinho sobre minoxidil, hidralazina, depois a gente falou um pouquinho sobre metildopa, mas esses grupos aqui são os principais, que vocês têm que mergulhar, estudar aí, que com certeza a gente vai ter umas 55 perguntas sobre esses temas na nossa prova, beleza? Em relação ao caso 6, ele está recente, eu acho que a gente não precisa ficar pincelando tudo aqui, né? Em relação a anemias, o que eu quero que vocês compreendam muito bem, o que eu já ensinei para vocês diversas vezes, quais são as alterações clínicas promovidas no resultado de exame laboratorial em relação à anemia ferropriva e à anemia megaloblástica. Essa é a primeira situação. Você precisa saber que a ferropriva é uma anemia microcítica e hipercrômica, saber que a anemia megaloblástica é uma anemia que está relacionado às células maiores, células macrócitos muitas vezes policromáticos, e que também interfere sobre outras linhagens celulares, né? Não interfere só sobre a linhagem de células vermelhas, né? Na anemia megaloblástica interfere também em relação a ter a presença de corpúsculos de rhodiolia, né, de Cabot, pontilhado basófilo. Na anemia megaloblástica também vai ter lá neutrófilos hipersegmentados. Ah, professor, meu Deus, eu tenho que saber tudo isso. Tem. Vocês vão ser médicos. Se vocês não saberem, quem vai saber, pessoal? Então, tem gente que pensa assim, é muita coisa. Parabéns, né? Você vai ser médico, você tem que saber muita coisa. Né? Porque se você não sabe desses dados, você não vai identificar a anemia, você não vai prescrever nada. Então, você tem que saber olhar e identificar para você poder tratar. Então, o mínimo que você tem que saber fazer é ler esse hemograma, avaliar essas alterações para aí você suplementar. E aí a gente entra na importância da suplementação. Ou suplementar sais de ferro, ou suplementar B12 e ácido fólico, né? Expliquei para vocês também a importância, né, do mineral ferro. O ferro é um mineral super importante. O nosso organismo basicamente não perde ferro, então o processo de reabsorção, de reaproveitamento do ferro é intenso. A quantidade que a gente perde diária é mínima, né? Então, também a quantidade que a gente precisa de ingesta diária é pequena. A partir do momento que você tem uma perca por algum motivo, exemplo, o paciente tem uma parasitose, né? Vamos colocar lá ancilostomídeo, né? E aí é um parasita que ele utiliza desse ferro lá no intestino. Então, a pessoa está tendo uma perca do mineral que ele vai ter que repor, né? Que aí muitas vezes é interessante tratar a parasitose, né? E depois fazer a suplementação do sal de ferro, que pode ser feito por via oral ou por via parenteral, né? E aí a gente tem... A pessoa pode ter depressão de ferro por perca de sangue de forma crônica. Exemplo, a paciente que tem problemas relacionados ao ciclo, né? Ao ciclo menstrual, e que tem aqueles sangramentos periódicos totalmente desregulados. O paciente pode ter ovário policístico, algo nesse sentido, né? Por essa perca crônica pode gerar, né, em função aí a uma anemia também ferropriva. Então, todos esses fatores podem estar relacionados. Então, problema de suplementação, nós temos principalmente no nosso país é um país subdesenvolvido,
nós ainda temos regiões onde a alimentação, a oferta nutricional é precária, então, obviamente, essas populações também podem ter deficiência na oferta desse mineral, né? Professor, como a gente avalia tudo isso? Através do hemograma, que eu acabei de falar aqui, nós avaliamos através da dosagem de ferro sérico, através da dosagem de ferritina, através da dosagem de transferrina, através da dosagem de CTLF, capacidade total de ligação do ferro. Então, tem uma gama de exames que eu avalio para vir ver se realmente é uma depleção desse mineral, né? Porque todos esses exames, né, alterados, eles culminam no quê? Na anemia. Você tem uma baixa reserva, que vai refletir na deficiência, na formação dos anéis pirrólicos da hemoglobina, que vocês estudaram em bioquímica, né? A não presença do ferro não vai gerar aí a formação da hemoglobina, né? Se você não tem hemoglobina, então você vai ter uma hemácia menor, e aí por isso que a gente fala anemia microcítica, e aí com hipocromia, ausência de cor, porque quem é o pigmento do nosso sangue é a hemoglobina, né? Essa proteína. Então, por ausência dela, a gente vai ter ali uma hipocromia. Então, uma hemácia microcítica hipocrômica, né? Então, é isso que a gente vai vislumbrar. Em relação da B9 e do ácido fólico, pode estar relacionado, né, à situação de uma deficiência de oferta ou em relação também a questões de absorção, né? Nós temos em relação a vários fatores importantes que estão relacionados à absorção de vitamina B12 e ácido fólico, que pode estar relacionado a essas questões. Exemplo, quando a gente tem uma deficiência de absorção, principalmente da B12, a gente caracteriza como anemia perniciosa. E aí a gente precisa suplementar. Se é problema de absorção, interessante é suplementar a B12 de forma parenteral, né, para que você consiga corrigir, né? Existem algumas situações de má absorção de B12 também em função de paciente etilista, né? O alcoolismo, ele gera dificuldade em absorver B12. Se o paciente parar de ingerir bebida alcoólica, você consegue corrigir de forma oral. Se ele não parar, vai ter que corrigir de forma parenteral, certo? Em relação à cascata de coagulação, foi a nossa última aula. Nós temos alguns medicamentos básicos aí também para a nossa prova. As heparinas, que nós dividimos ela em heparinas de baixo peso molecular, né, que elas hoje são até as mais utilizadas, exemplo, Clexane, né, que é a enoxaparina, e nós temos as heparinas não fracionadas, né, de alto peso molecular. As heparinas, elas inibem a antitrombina 3, que é um fator importante regulatório da cascata de coagulação, né? São medicamentos utilizados, como eu coloquei aqui, de forma parenteral, que pode ser utilizado em urgência na forma de bolos, né, de uma infusão contínua, ou pode ser utilizado principalmente a enoxaparina através de aplicação subcutânea, né? O paciente pode utilizar até mesmo fora de ambiente hospitalar, certo? Nós temos também os inibidores de trombina, né, que são fármacos que agem diretamente sobre a trombina e não sobre a antitrombina 3, né, agem diretamente sobre a trombina. E nós temos os principais anticoagulantes, que são os fármacos que antagonizam a vitamina K, que são o principal grupo de anticoagulante oral. Se a gente colocar assim, qual é o principal anticoagulante oral hoje existente no mercado? Varfarina, não tem outro, né? A varfarina é o principal anticoagulante oral, tá? Que ela é o quê? Um antagonista da vitamina K. A vitamina K é um procoagulante. Existem 4 fatores importantes que dependem da vitamina K: fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10. Todos esses fatores são vitamina K dependentes. Então, quando a gente antagoniza a vitamina K, a gente interfere em relação ao processo de carboxilação desses componentes, desses cofatores, ok? Então, por isso que a varfarina é um fator importante, né? Ela interfere em vários pontos aí da cascata de coagulação. Depois nós colocamos também os antiagregantes plaquetários, basicamente 2, né? Nós temos o ácido acetil salicílico, o inibidor de COX-1, né? Ele consegue interferir em resíduos de serina, que está no sítio ativo da COX-1 plaquetária, né? Então, o ácido acetil salicílico ele interfere sobre esses resíduos de serina e, consequentemente, ela interfere de forma irreversível, né? A partir do momento que o ácido acetil salicílico ele se liga, ele não se desprende mais, então ele passa a ter um efeito ali irreversível. O paciente ele só vai voltar a ter atividade plaquetária 100% novamente depois de 9 a 12 dias, quando houver uma renovação dessas células, um turnover, e aí renovar essas células
e aí o paciente vai ter uma resposta de agregação plaquetária normal. Então, ela é um antiagregante plaquetário, né, porque ela age diretamente sobre a COX-1, que é uma COX que está presente na plaqueta, interferindo nesse sítio ativo da enzima, né, em relacionado a esse resíduo de serina. Lembrando que quem se ligaria a esse local seria o ácido araquidônico, e a partir do ácido araquidônico a gente produz os mediadores da resposta inflamatória, e um deles que está relacionado aí à agregação plaquetária é o tromboxano A2. O outro fármaco que eu coloquei para vocês também foi o clopidogrel, né? O clopidogrel, ele é um fármaco que ele age em receptores de ADP, né, que está na membrana, que é um fator importante também na estimulação plaquetária, né? Enquanto o ácido acetilsalicílico ele interfere sobre a COX-1, o clopidogrel ele é um antagonista aí de receptores de ADP. E por último, eu falei para vocês de 2 medicamentos, que é a alteplase e a streptokinase, né? A streptokinase foi sintetizada a partir de colônias de streptococcus. É um medicamento que ele pode ser utilizado porque ele tem função fibrinolítica, porém, ele pode ser utilizado aí nos primeiros 3, 4 dias, né? A partir disso, do processo de formação do trombo, né, e a utilização desse medicamento, o organismo começa a formar, né, anticorpos contra o fármaco. E aí ele passa a perder a sua atividade farmacológica em relação à ativação do plasminogênio, ok? Já a alteplase não possui esse problema, é um medicamento que pode ser utilizado, ela vai interferir sobre o plasminogênio, plasmina, e consequentemente ela vai ter ao seu desempenho fibrinolítico. Então, pessoal, resumindo, a nossa prova está mamão com açúcar. Mais fácil que isso, só se eu desse 10 para todo mundo e não fizéssemos prova, né, para ser algo mais fácil do que o conteúdo, né? Eu acho que o conteúdo não está extenso, é pouca coisa para o Pedro estudar e para o Tatão também. E na semana que vem começa o Pega para Capaz. Semana que vem, pessoal? Ou é na outra? Vocês têm semana que vem já, professor. Já semana que vem? Capaz, tá perto então, hein? Então esse final de semana é dia de beber, sair, beber todos e esquecer do mundo, não é não? Lembrar de rádio na segunda, né? Aí na segunda-feira bate um arrependimento de leve, mas tudo tranquilo, se supera, não é assim? Pessoal, então, quinta-feira é a nossa próxima aula, né? Então, quinta-feira a gente vai verificar o nosso trabalho. Eu acho que já está bem claro para todo mundo. Pessoal, façam trabalho. Estou sabendo de alguns rumores que tem grupo que não está fazendo. E assim, pessoal, isso é uma faca na garganta, né? Então, assim, façam trabalho. Façam bem feito, que ele vai valer pontuação. Depois, professor, eu tirei só 0,1, professor, de 0 a 3. Eu não mereci 3, fiquei só com 0,1, só com 0,1. Então, pessoal, vamos fazer o trabalho bem feito. Quinta-feira, professor, quem não apresentar, você vai receber a nota de quem apresentou. E também o trabalho escrito que vocês vão para mim anexar para mim lá no Classroom para mim fazer a correção do trabalho escrito, ok? Pessoal, ficou alguma dúvida? Dúvida, Amanda? Não, prof. Tudo Tranquilo. sob controle? Tudo. Beleza. Cecília, dúvida? No momento não, professor. E na prova, na hora da prova? Muitas. Pessoal, dúvida? Alguém dúvida? Júlia? Professor, A maior DJ das galáxias aí, Júlia. Alguma dúvida, Júlia? por enquanto não, professor. Por Já enquanto, bate não, né? desespero, né? Bate desespero. Final de semana é final de semana de ir pra rave, né, Júlia? Nada, off. Esse off, Júlia. Pessoal, então, gente, ó. Professor, Oi, fala, Henrique. você consegue mandar para a gente essa semana ainda aquele roteiro do sexto caso? Depois no Class? Ah, lá no Class 1, com certeza. Isso. Show de Manda bola, sim. professor. Obrigadão. Beleza. Professor. Gente, alguém mais? Alguma pergunta, dúvida? Eu tô aqui. Tailine, Professor, Thalia. Oi, fala, Pedro. é aquela tabelinha que o senhor falou que quer fazer pra gente das combinações dos diuréticos lá, por favor. Ah, sim. Verdade, verdade. Obrigado. É bom que aí eu já coloco junto. Eu vou colocar junto lá, tá? Vou colocar junto lá para Professor. vocês.
Não tô ouvindo, não tá saindo áudio. Eu sei que alguém falou, mas não tá saindo. Agora tá saindo? Tô ouvindo. Tá, porque tá falhando um Professor, pouquinho. Peraí, então. Agora tá me ouvindo? Não. Fica cortando. E agora? Vai, pode falar. Professor, quando eu fui estudar diuréticos, eu vi que na bula eles trazem indicações que vão além da hipertensão. Eu posso falar que os diuréticos são uma classe que é uma classe que é indicada para pacientes que têm hipertensão e outra patologia concomitante a ela? Porque dentro dos inibidores da anidrase carbônica é associada nem só concomitante, não. Pode ser patologias nada a ver. Assim. A farmacologia, né, ela é bem... Exemplo, você utiliza, assim, eu pego lá uma codeína, eu uso para dor. Eu pego do mesmo grupo da codeína, exemplo, um fentanil, que eu uso para dor, eu uso ele para sedação, para sedar o paciente, entubar e deixar o paciente entubado. Eu uso o fentanil para entubar. Então, o mesmo medicamento que eu uso para dor, eu uso ele também para entubar. Então, exemplo, eu uso espironolactona como diurético e eu uso espironolactona para acne, para tratar espinha. Né? Então, assim, aí, quando a gente remete o diurético ao tratamento da hipertensão, é uma importante função que ele tem, e a principal, na verdade. Mas ele pode ser utilizado, sim, para outras patologias, que seja concomitante ou não, né? Que seja patologias ali associadas ou não, tá? Na farmacologia, a gente tem situações muito, assim, medicamentos nada a ver. A metformina, que vocês vão falar, diabetes, é utilizado para ovário policístico. Né? Então, tem um medicamento que não tem muita coisa a ver com a outra, né? Mas ele tem funções ali relacionadas. Tá? Professor, eu vi que estão usando metformina agora para tratamento de obesidade também. Mas mulher usa tudo para perder peso, Eduardo. Crescer, Eu já né? não posso. Eu já não posso levar. Para de falar de mulher. Coitada da gente. As mulheres. Isso é coisa de mulher, gente. Falar assim para mulher, come prego. Você vai comer prego, você vai perder 5 gramas. Mulher come. Mulher... Eu falo que eu fui farmacêutico de drogaria. É bom. Eu fui farmacêutico em drogaria. A mulher faz tudo para perder peso. Eu lembro que tinha uma jovem que ia lá na farmácia, tinha umas injeções que o médico, era pressão médica, então eu fazia, né? Pressão do médico, ele está prescrevendo. E era a injeção no corpo da mulher do pé à cabeça, e ela fazia toda semana. Subia na balança, perdia 5 gramas, ela comemorava, soltava fogos. Faz, Senhor, o que a mulher... Eu falo mulher porque ela é mais vaidosa, mas homem também. Exemplo, o Tatão, né? O Tatão é um cara, o Tatão também é um cara que, né, controla. Toma um monte de medicamento também, Tatão? Tomo nada. Ou não, ou fala assim, não, professor, não tomo nada, professor. Nada. Tô brincando, gente, assim, mulheres normalmente são mais vaidosas, né? E é até bacana, né? Porque controle de peso não é só para vaidade, né, gente? Controle de peso é saúde, né? Controle de peso é saúde. Mas, assim, o que a Eduarda colocou em relação à metformina tem uma característica farmacológica, tá, Eduarda? Porque quando a gente estuda a metformina, ela inibe a absorção de carboidratos. Então, se ela inibe a absorção de carboidratos, obviamente ela interfere, né, sobre o controle de peso, né? Imagine, aquela ingesta, né, ali de energética que você está ingerindo, você diminui. Então, obviamente, vai interferir sim sobre o peso. Existe um outro medicamento também para o diabetes chamado liraglutida, né, que eu passei para vocês, que ele interfere sobre IGF-1. Ele também é usado para perder peso, né? Ele também tem essas funções. Tem alguns médicos que introduzem alguns outros fármacos, até diuréticos no meio, apesar que eu sou meio contra, o diurético só vai desinchar, né? vai desidratar. É uma perca de peso aí fachada, né? Não vai causar realmente um resultado importante. Mas qualquer coisa, gente, a doutora Júlia, ela está aqui nos ouvindo, uma consulta com ela, ela falou que só está cobrando nada mais, nada menos que R$1.000 a consulta com ela. Ela falou que quem quiser uma consulta aí, ela está à disposição, né, Júlia? Nossa nutricionista top aí, ó. Apenas, né? Apenas R$1.000 na promoção. Né? Vocês podem marcar, agendar. Pode ligar no meu telefone, eu vou deixar aqui embaixo. Amiga, você faz milagre.
preço, sobe lá. Poxa. Eu sou o secretário da Júlia, né? Sou secretário, eu ganho 10% aí desse valor. Certo, gente. Tranquilo, mais alguma perguntinha, pessoal? Tuane, boa tarde, Tuane. Você tá quietinha hoje? Você tá aí? Oi, professor, boa tarde. Tudo bem? Alguma dúvida, Tuane? Tá meio enrolada aí? Não, mas tá tudo bem. Tá tudo sob controle, né? Deu para ajudar bastante. Tocou em todos os tópicos, tal, vai ajudar bastante. A importância é só colocar os tópicos mesmo, para vocês relembrarem assim, dos principais tópicos para vocês estudarem, tá? Na hora que for, aí na hora que vocês são bastante coisa. Gente, então é isso aí, tá? Até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai conversar sobre o trabalho e no mais, estou à disposição. Gente, boa tarde, noite, já quase noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, professor. Falou, até mais, professor.